Agora a gente volta novamente para bater aquele papo com o Dr. Eduardo Goldenstein. Ele é médico, pediatra, mas trabalha como psicólogo, porque ele é mestrado, ele tem mestrado e doutorado em psicologia clínica. Dr. Goldenstein trabalha com crianças também. E esse assunto que a gente está tratando, o assunto que trataremos hoje, olha lá, doutor já apareceu, é de que forma sairemos da pandemia? Como sairemos da pandemia? Então, a gente vai conversar sobre isso com o doutor. Eu ia perguntar, aproveitar e perguntar das crianças também. Vamos lá. Vamos lá, Doutor, não tem jeito. não, Tudo certo. mas tudo bem, então vamos embora. Então vamos Uhum. conversar sobre o que falávamos. O senhor dizia que nada mais será Vou como... fazer um resumo do que eu estava falando. Estou Tá bom. dizendo que é assim, resumidamente, é o seguinte: quando a gente foi pego de surpresa num determinado momento, falaram para a gente, ó, tem um vírus aí e você vai ficar dentro da sua casa, você vai ter restrições para andar pelas ruas, você vai ter que fechar seus negócios, você vai ter que parar de trabalhar. Enfim, nós fomos pegos de surpresa e tivemos que se acomodar numa situação absolutamente inimaginável, por assim dizer. Uhum. E a gente levou um susto e, como as pessoas se adaptam, as coisas são adaptáveis, a gente se adaptou a viver dessa forma, com muito medo, com muita incerteza, com muita ansiedade, com... e convivendo o tempo todo com um discurso duplo, porque um discurso de que a gente está vendo que as coisas estão piorando, estão piorando, estão piorando, que é um vírus que não é uma simples gripezinha, ele é uma coisa bárbara, e um outro discurso dizendo, não, é uma bobagem, isso tudo vai passar. Não passou, pelo contrário, está aumentando. Inclusive Né? hoje, né, doutor? Hoje foi lá pedir para o Toffoli colaborar com ele para fazer o pessoal voltar a trabalhar e tal. O senhor sabe de uma coisa, desculpa interromper, mas eu fico pensando, eu fico olhando isso, eu fico, meu Deus, será possível que exista realmente? Meu, 600 num dia, 614 no outro, estou falando de mortos, gente morta. E o cara, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos para a rua. Sinceramente, eu não consigo entender, eu não consigo. Eu nunca vou entender na minha vida. Desculpa o desabafo, mas eu estou tão indignado com isso que eu não vou entender. Mas continue aí, doutor. Desculpa interromper aqui. O senhor deu a Não, deixa, mas daí eu é chutei gol. isso daí é o que eu também penso dessa forma, tá certo? Eu penso que assim, a gente precisa lidar com essa dificuldade e lidar com uma coisa absolutamente desconhecida. Quer dizer, de repente, um vírus que veio da China, de um lugar frio e úmido, tá certo? Onde também, uma coisa que não é muito divulgado, mas aquele pedaço da China é um lugar que produz arsênico. É um dos grandes polos de arsênicos do mundo, talvez uma... E o arsênico contamina as pessoas e dá um quadro muito parecido com o Ah, do é? Não coronavírus. sabia disso, não. É. E então o coronavírus ele surge lá por causa que as condições favorecem para ele. É um vírus que já se conhecia faz tempo, o coronavírus. Só que essa é uma mutação. Uhum. E, e ele tem um poder de contaminação muito rápido. E ele ataca muito o sistema nervoso. É uma doença geral, não é uma doença pulmonar, é uma doença geral. Ele pega nervos, ele pega toda a musculatura, ele pega pulmão, ele pega coração, enfim, ele dá uma doença geral. Eu ouvi o doutor E Zeballos falar que é ele uma doença imunológica. Não é é uma, imunológica, não é toda uma doença doença. é, né? Então, mas como eu sou leigo, ele estava explicando, acho que na Rádio Bandeirantes, que é uma doença que ela é de cunho imunológico, ou seja, a pessoa não morre por causa do vírus propriamente dito, e sim ela morre por causa da reação que o organismo dela tem contra o vírus e que, se ela estiver minimamente debilitada fisicamente, na saúde,
ela não aguenta o baque, porque o sistema imunológico de algumas poucas pessoas vai para cima do vírus com tanta força, no pulmão, por exemplo, que a coisa desanda geral. Eu não entendo nada, só estou falando o que eu ouvi. O senhor que é médico, o senhor que é especialista, mas é verdade isso, será, doutor? Então, como eu faço homeopatia, eu sou um homeopata, essa é uma crença que a gente tem, é problema imunológico, mas qualquer doença é imunológica. Qualquer Entendi, doença é uma falha do sistema imunológico, tá entendi. certo? Então, ele não falou nada de novo. Ele está defendendo uma tese meio absurda de cortisona, mas eu não quero entrar nisso daí, Mas que então, se o é senhor não quer questão entrar, com mas eu ele. quero entrar nisso aí depois, então. A gente combina uma Tá live. bom. Porque eu já tô, puxa, eu li, fiquei até, puxa, falei, nossa, quer dizer que já no começo já mete uns corticoides que o negócio já, né, fica bom. Não é bem assim, porque você mete um corticoide e a doença vai para um outro canto. Então, a coisa não anda bem. Mas voltando ao que eu estava dizendo, quer dizer, a gente Vamos. teve que se adaptar para uma situação muito peculiar, né? Mas a gente se adaptou de algum jeito, né? Apesar de tudo, as pessoas se adaptaram. Mas se adaptaram assim como? Com medo, com ansiedade, com insegurança, com perdas, né? E por outro lado, também o vírus fez o favor de mostrar o óbvio ululante. Que é o óbvio ululante? É a discriminação, é a desigualdade social, é a miséria, é as favelas que não tem nada de bonito, nem no samba não é bonito, tá certo? A pobreza, tudo isso daí, e também ele conseguiu mostrar que as pessoas morrem. E a gente não tem muita noção da morte. É óbvio que todo dia morre gente no mundo inteiro, né? Assim como nascem e morrem também. Mas a gente não presta atenção nisso. Agora, por causa de todo esse negócio, então a gente começou a perceber e também isso está alterando as pessoas. Quer dizer, de repente descobriu que o mundo não é tão bonito quanto parecia, tá certo? E aí, O senhor viu o William Bonner falando ontem no Jornal Nacional sobre isso? não vi. Então, assim, é bastante interessante que o senhor veja, o senhor está falando uma coisa aí que ele falou ontem, e até está sendo muito comentado hoje na imprensa, que ele falou exatamente o que precisa ser dito, que foram 8.000 mortes. A gente não pode tratar como número, a gente tem que tratar como pessoas que eram amadas, que tinham pais, mães, filhos e tal. E foi impactante essa fala dele. Porque ele diz assim, começa a morrer gente de 600 hoje, 600 amanhã, de forma diluída. Ele falou assim, uma coisa é ter Brumadinho onde morrem 250 pessoas, uma tragédia. Ou uma torre, as Torres Gêmeas em 2001, onde morrem quase 3.000. Né? Há uma comoção social. Outra coisa é quando as mortes vão se diluindo ao longo dos dias e aí as pessoas acabam perdendo a noção do que seja 8.000 vidas. É mais ou menos isso que o senhor está falando. Não, mas não é só isso, porque de repente você percebe, quando houve a tragédia de Brumadinho e outras milhões de tragédias que tiveram por aí, todo mundo, bom, não é comigo, eu não estou ameaçado. Só que agora as coisas estão na Exatamente. sua porta, né? A Exatamente. ameaça é que você vai morrer. Então, assim, tem uma coisa egoísta no que a gente pensa, egocêntrica, né? Assim, sou Mas é eu que natural, não é, posso doutor? morrer. Não É é, não é natural. natural, é natural, é óbvio, é natural, não estou criticando, estou dizendo, só constatando que é assim, quando a ameaça está muito próxima de você, quando o seu vizinho fica doente, quando você fica sabendo que o avô de não sei quem morreu, ou que aí a coisa começa a ficar muito próxima de você, você começa a ficar com medo, né? Porque a gente tem uma autodefesa para a vida, não para a morte. Então, isso daí mudou muito a cabeça da gente. A gente se debruçou e começou.
Então, quando sair daqui, em alguma hora acaba, é óbvio que acaba. Quando acabar, as pessoas não vão pensar da mesma maneira e não vão ver o mundo da mesma maneira. Isso não é a primeira vez que acontece. Quando acabou a guerra, as pessoas ficaram completamente desnorteadas, né? Porque nunca tinha. Aí começaram a ver a barbaridade que foi ficar pior. Aqui também, aqui a gente começa, não pode, não dá para sair e pensar o mundo do mesmo jeito que a gente pensava, né? Todo mundo fica maluco e vai ver o mundo de outra forma e vai tentar resolver as coisas de outra forma. Só Não, que as pessoas são muito resilientes, né? Elas conseguem viver mesmo, dar um passo para frente mesmo nas maiores dificuldades possíveis, né? E é isso que a gente está falando, quer dizer, que vai mudar, que o mundo vai mudar, sei lá como vai mudar, eu não sei. Eu sei como a cabeça das pessoas já está mudando e quando sair da quarentena vai continuar mudando e vai ver o mundo de outra forma. O mundo continua igual. O sol se levanta, o sol se põe, a lua vem, a noite vem depois do dia, o dia vem depois da noite. O mundo não mudou. O que mudou é o jeito da gente. O que vai mudar é o mundo da gente, é o modo da gente ver o mundo, né? o doutor, ontem a gente E, conversou rapidamente por telefone e o senhor fez uma comparação que eu queria que o senhor desenvolvesse melhor agora, para as pessoas ouvirem. O senhor comparou a saída da quarentena, a nossa saída da quarentena, com, o senhor falou agora da guerra, com, por exemplo, as pessoas que sobreviveram ao Holocausto nos campos de concentração, pessoas que passaram 3, 4, 5 anos presas na iminência da morte, né? E que quando acabou a guerra e elas saíram dos campos, não sabiam mais o que fazer da vida. Qual é o paralelo que o senhor faz dessas duas situações extremas? No nosso caso, não é extrema ainda, né? Eu acredito que não, como o do Holocausto, que foi uma tragédia humanitária, enfim. Mas aí acho que a comparação ela cabe no caso, né? no caso, no pós-guerra, quando as coisas começaram a ser contadas como o que nós estamos vivendo agora, a gente está surpreso e sem saber o que fazer e nem o que pensar, tá certo? A gente não acha explicação para as coisas. Isso dá um atordoamento. Eu acho que a gente está atordoado, como os que passaram a guerra ficaram também. Então a gente está muito atordoado e a gente vai sair dessa quarentena aí, dessa pandemia, atordoado, falando, bom, mas o que é isso? Vai voltar? O que eu faço agora? Né? Fujo, me jogo me jogo para a rua, o que eu faço? Né? Esse atordoamento, depois da Segunda Guerra, esse atordoamento acabou até gerando coisas boas, porque esse atordoamento gerou toda uma nova filosofia de vida, novos conceitos, novas políticas, né? Aqui eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa, o atordoamento vai ser tão grande que as pessoas vão ter que procurar outras soluções de vida, né? O dia inteiro eu fico ouvindo as pessoas falarem das coisas e do que elas estão vivendo, né? E, e é muito engraçado, porque os valores vão mudando, né? Tem pessoas que me falam, puxa, de repente eu me dei conta que eu não preciso de tanta roupa, eu não preciso viver dessa maneira, tá certo? Que eu não preciso. Eu mesmo, né? Eu já tive essa experiência. Eu estava na iminência de uma viagem e não foi possível porque veio a pandemia. Mas hoje eu penso, bom, não fiquei infeliz por causa disso, né? A viagem era legal, era uma coisa que eu estava esperando muito, que eu planejei e tal, mas não deu, não deu, né? Não é uma coisa que é tão essencial na minha vida. E a gente passa a achar que as coisas deixam de ser essenciais, O né? senhor acha Quando vai que... sair, Pode falar. não, só estou completando, quer dizer, o que vai ser essencial para cada um vai mudar. A cabeça da gente vai mudar.
A visão de mundo vai mudar. Então você não vai sair igual. Com certeza você não vai sair igual. Você pode sair mais revoltado, mais bravo, mais irritado, mais deprimido, mais surpreso. Pode sair de todo jeito. Igual, com certeza absoluta, você não sai. É engraçado porque o senhor sabe que ano passado, 2019, 2018 na verdade, eu falei assim, eu vou fazer uma baita festa quando eu completar 50 anos. Né? E completei 50 anos aqui na minha casa com a minha mulher, minha filha e minha mãe. E Sim, foi feliz, né? foi tranquilo, engraçado, né? É. Foi o oposto do que eu imaginei, porque 50 anos, né, de repente e tal. Aí eu pensei, quer saber? Uma bobagem, vou fazer 51, aí a gente faz uma festa. Aí, Mas assim, ah, deixa eu ler um pouquinho o que o pessoal está escrevendo, que é muito legal. tá bom. O Guiomar Malheiro. A Hum. Guiomar diz assim, a gente sempre soube que iria morrer um dia, mas parecia um dia muito distante, e agora ficou assustadoramente perto. É, eu penso nisso todo dia, todo dia eu penso nisso. E confesso que esses últimos números têm me deixado preocupado. Eu já não estou mais dormindo bem como eu estava. Mas, enfim, vamos lá. Será que o fato da vida ter sido ameaçada mundialmente, sem distinção, não importa a etnia, geografia, gênero, traz essa sensação mais forte, pois a pessoa, nós todos não estamos fora do risco? Esse negócio que o senhor falou, de que o problema dos outros, eu estou longe e tal, eu confesso que eu pensei nisso, sabia? Ontem eu fiz uma live com a doutora Jaqueline Valles, que, e eu comentei na live com ela que estava arrumando jornal para o meu cachorro, e esse jornal pet, jornal velho, né? E aí fui arrumar, acho que é domingo, não sei, e aí eu parei numa notícia que era do coronavírus. E estava falando de Wuhan, na China. E eu fui ver a data. Era fevereiro. 2, 3, 4 de Sim. fevereiro, não me lembro. E aí eu falei, gente, nessa época, a gente simplesmente estava ignorando isso. Porque estava lá na China, do outro lado do mundo, não tem nada a ver com a gente. E hoje está absolutamente na esquina. Está na esquina. Ou está na frente do condomínio. Então essa questão da coisa chegar realmente, ela torna tudo diferente, né, doutor? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. A grande angústia da humanidade, das pessoas, do mundo, a grande angústia é sempre da morte, porque a gente nasce sabendo que vai morrer, só que Uhum. a gente nunca sabe nem como nem onde, então isso daí faz com que a gente viva angustiado com a ideia dessa morte, né? A gente trabalha o tempo todo em torno disso. E também porque a gente não entende direito a morte. A gente pode ter várias teorias de que vai acontecer tal coisa, mas que não tem uma representação, como a gente fala em psicologia, não tem uma representação da morte. Portanto, sempre tem uma angústia. Agora, essa angústia, como é que a gente combate essa angústia? Quando a gente pensa que assim, tem vida. Porque assim, se a gente vai morrer, antes vai ter vida. E como é que a gente vai lidar com essa vida? Pensando na morte? Quando chegar na morte, você vai falar, pô, mas por que eu fiquei pensando o tempo todo que eu ia morrer de qualquer jeito? Então, por que eu perdi minha vida pensando nisso? É, o senhor O tem. que, o que, o que precisa é a gente pensar a vida, porque assim, está morrendo um monte de gente. Eu acho um desastre, eu acho que é uma coisa trágica. Mas, ao mesmo tempo, muita gente está se salvando. Tem muita gente se salvando. Em que sentido, doutor? Se Porque tem salvando. muita Sendo gente curado. que vai viver, Tá. tá certo? E aí, o que vai fazer com essa vida? Vai valorizar a vida. A gente precisa aprender a valorizar a vida, né? A gente precisa pensar em investir na vida, pensar na vida e não na morte. Porque a morte vem, tá certo? A morte vai acontecer. Eu espero que não seja de uma forma violenta como é a morte pelo coronavírus, mas em algum momento a gente vive. As pessoas que
que investem na vida, elas são mais felizes, né? Aquelas que ficam a vida inteira se preparando para a morte, é ruim, né? É ruim. Hoje a vida pode apresentar. E aí, mas é uma oportunidade grande para você repensar a vida. Que vida que você quer? Que vida que faz você ficar mais feliz? Tá certo? Que sentido, principalmente isso, né? Que sentido tem a vida para cada um? O que significa? Como é que a gente pode desfrutar desse sentido de vida, né? E aí, por isso que eu gosto tanto do Viktor Frankl, que é um filósofo, é um filósofo, mas na verdade ele era um psiquiatra lá de Viena, ficou preso em campo de concentração e que criou toda essa teoria do sentido de vida, né? Em que ele, no campo de concentração, naquela barbaridade que era o campo de concentração, ele reunia pessoas à noite para pensar em um futuro. Né? O que você vai fazer depois daqui? Quando você sair daqui, não tinha expectativa nenhuma. Aqui é o contrário, aqui a gente sabe que vai sair. A gente só tem medo de não sair vivo. Então. Exatamente. Mas lá não tinha perspectiva nenhuma de sair. Tá certo? E mesmo assim ele conseguia levantar o astral das pessoas falando, um iria cozinhar, outro ia fazer não sei o quê, outro não sei o quê. Ele conta nos livros dele essa história. E é uma história que me pega muito, quer dizer, vamos falar de vida, né? A imprensa, eu sei, a imprensa tem que ela tem toda a razão, ela tem que mostrar o que as pessoas não querem falar. Esse é o papel do jornalista, né? De divulgar as notícias que ninguém está muito querendo falar disso. Mas falar só da morte, muito pesado. Por que a gente não vai falar da vida? Vamos falar da vida, vamos viver, tá certo? Vamos mudar, vamos perceber que a gente pode fazer alguma coisa de bom, que a gente pode, que a gente tem que atuar, que tem que ter percepção da miséria, da desigualdade social, do racismo, das barbaridades, da tortura, né? Nós já passamos por tanta coisa aqui no Brasil, né? Mudar, ter uma vida mais coerente, uma vida mais saudável para a gente mesmo, né? Uma vida menos egoísta, menos egóica, uma vida mais voltada para as pessoas, perceber que a gente vive em sociedade, vamos viver. Depois, quando morrer, morreu, tá certo? Por que deu essa epidemia? Por causa da nossa própria sociedade. Esse vírus daí, como eu estou falando, veio de lugar frio, veio de lugar onde tinha muito arsênico. É, se fala muito que tem interferência das ondas eletromagnéticas, que são muito grandes, mudanças de clima. Não surge assim por acaso, Mas o né? senhor Não acha que caiu do céu. esse vírus ele sofreu? É a própria, eu acho que assim, é a civilização que propicia o desenvolvimento de um vírus. Né? Não tem essa fantasia que alguém maligno resolveu criar um vírus para destruir o mundo, não é isso. É que a gente poluiu o mundo, a gente destruiu o mundo. Sim. Né? Os aviões a jato que, que, que poluem, a poluição que é muito forte, né? As ondas eletromagnéticas, enfim, o descontrole, o mundo está descontrolado. E é engraçado como nessa pausa que está Aí, havendo no mundo, né, doutor, como as imagens de satélite mostram claramente o recuo, não é, da poluição, o recuo dos males causados na natureza, justamente pela vida humana, né, pelo que a gente construiu para que possamos viver, né, através da indústria, etc. esse vírus daí é o próprio fruto do consumismo desenfreado, do achar que a Terra é uma mãe que nunca acaba, né?
vai frutificar a vida inteira. Não, as coisas não funcionam desse jeito. O Então é uma pessoal... oportunidade, isso, Ah, só completar aqui o raciocínio claro, fica à rapidinho. vontade. É uma oportunidade da gente pensar na vida, mas que vida que a gente precisa pensar? Numa vida saudável. O que é uma vida saudável? Uma vida que tem sentido. E que mais? Uma vida que tem limites, que a gente consiga limitar as coisas e consiga investir em felicidade, não destruição. Por enquanto a gente só destrói. Se destrói o Amazonas, a Amazônia, se destrói rios, se polui tudo, tudo se joga o lixo na rua, se muda toda a política, todo, enfim, tudo mudou. Então, assim, não é por acaso. Então, só para fechar um pouco, quer dizer, a percepção de tudo isso, espero que fique nas pessoas, que elas possam, quando sair da quarentena, ver o mundo de uma outra forma. Falar, olha, não pode ser assim. Não pode. Não é porque tem uma meia dúzia de loucos no mundo que a gente tem que se submeter a isso, né? Ter consciência do que está fazendo. É isso que eu penso. Né? Não, eu concordo integralmente com o senhor. Você não tem nem contra-argumentação. O senhor falou aquela hora da pessoas que a gente fala da morte, mas tem que falar da vida, pessoas que sobrevivem ao vírus. Eu estou vendo os números do mundo aqui, olha, agora nesse minuto. Aliás, atualizado 40 minutos atrás. Recuperados no mundo hoje, 1.339.132 pessoas. Uhum. 1.300.000 pessoas curadas, fora as que estão a caminho de serem curadas. Né? Então, realmente, a gente tem a tendência, acredito, de olhar sempre para o lado ruim. Por exemplo, a imprensa, ela tem esse, infelizmente ou felizmente, o dever de evidenciar para a sociedade o que está acontecendo de fato, sem maquiagem. E eu acho que quando a imprensa coloca no ar, ou publica em jornal, ou no site, coisas que levam as pessoas a ficarem apreensivas, é uma forma também de colaborar para que ela possa repassar a realidade nua e crua. Porque o senhor imagine se nós vivêssemos num país com a imprensa amordaçada. A população ia imaginar que essa doença maldita seria apenas uma gripe. Ia morrer muito mais gente. Ainda bem que existe imprensa livre, ainda bem que a imprensa faz o papel dela de divulgar tudo, e aí nós temos que realmente nos policiarmos para que não fiquemos amedrontados ou ansiosos, ou sei lá eu mais o que, em razão dessas notícias. Mas as notícias são imprescindíveis. Né? Eu queria só ler o que as Ah, pessoas disseram aqui, ah, doutor. só falar uma coisa rapidinho. Vai Eu lá. ao contrário, eu tenho todo o respeito e muito respeito pela imprensa. E eles estão cumprindo o papel que eles Ah, têm. não, sim, mas eu entendi o que o senhor falou. Eu só estou falando que assim, eles precisam divulgar coisas, mas Sim, eles sim. precisam também divulgar, fazer as pessoas compreenderem que precisam de um mundo novo. Que esse daqui está velho, arcaico e podre, e que Isso é legal. precisa mudar. Legal, isso é importante. Mas assim, eu reclamei para uma colega de trabalho minha que a imprensa só mostrava coisa ruim. Né? Cadê? Por que não mostra as pessoas saindo do hospital, sendo curadas e tal? Aí começaram a mostrar, enfim, eu acho bem legal essa abordagem. Mas assim, as pessoas, vamos lá, o que elas estão falando? Ó, o, vamos lá, estou virando aqui. Ah, a Gil diz o seguinte, que depois disso, os valores, o olhar para o outro, haverá até uma humanização das relações. A Marilda diz o seguinte, vai todo mundo sair maluco. Aí ela me aconselha a procurar o senhor, porque eu disse que eu estava ficando com medo de novo. O Fábio Urizar diz que, assim, doutor Eduardo, sua visão de tudo a que se refere sobre a pandemia em que vivemos facilita o meu entendimento sobre o assunto. Muito obrigado. A Silvoca diz exatamente, tirar proveito do que temos no momento, não penso na morte. Só sinto falta do social
principalmente com meus netos. Mas você pode atravessar a rua e morrer atropelado. Aí o Fábio complementa: pensar na vida é mais importante que temer a morte, mesmo porque ela virá um dia. Amo viver cada momento, vamos pensar em viver bem, ser feliz depende de cada um, viva e não tenha vergonha de ser feliz. Acho que é a letra daquela música, né? Vamos ver se... sim, uma grande amiga minha ficou 24 dias internada, 15 deles na UTI entubada. Saiu semana passada. Tem várias sequelas, ainda se recuperando, mas está viva. E o Fábio complementa: o ser humano é o grande responsável pelo meio em que vive. A falta de cultura e educação também são responsáveis pelo que vem ocorrendo. Precisamos aprender com este momento. Agora, doutor, essa história da intubação, né? A pessoa fica 15 dias entubada e sai viva, é fantástico, né? É fantástico, mas não precisava, né? Não precisava de ter tudo isso, né? Se houvesse uma conscientização de um mundo mais organizado, mais limpo, talvez isso não tivesse acontecido, né? Quer dizer, nós estamos remendando as coisas, mas a gente podia ter feito uma prevenção. Se os grandes presidentes, os grandes entendidos aí das coisas não tivessem demorado para tomar providências, pelo menos uma boa parte disso não aconteceria, é óbvio, né? Então, assim, claro, a gente ficou muito contente que a gente tem recursos pode ser sobreviver e tal, mas precisava? Será que precisava tudo isso? Será que não é a ganância humana, a destruição da terra, a poluição, o excesso de eletrônicos, de ondas eletromagnéticas, os excessos de tudo? Não, será que não é isso que gerou a doença? Então, assim, eu fico muito contente que a gente tenha uma tecnologia suficiente para resolver certas coisas, mas e o preventivo? E o preventivo, porque ao lado, é até chato falar isso, mas ao lado do coronavírus, está havendo uma epidemia brutal de coisas que não precisavam aqui no Brasil e que estão sendo deixadas de lado porque tudo agora é o coronavírus. Mas a dengue está matando assustadoramente, faz Uhum. tempo. É uma doença fácil de combater, não tem muito problema. Malária, tudo, quer dizer, são doenças que estão matando também. Eu E ouvi dizer que muito. a sífilis tinha voltado também, né, doutor? A sífilis também voltou em Caramba. muito, né? Tudo fruto de miséria, tuberculose voltou muito forte, né? Não é só que existe o coronavírus é porque pegou todo mundo e, como eu te disse, a gente pensa sempre assim, a sífilis, bom, isso não é comigo, eu não vou pegar É. sífilis. Tuberculose é coisa de miséria, eu não vou pegar, mas coronavírus ele desmente tudo isso, porque aí ele não escolhe quem que ele vai pegar. Se é um cara bem sucedido na vida, mal sucedido, é pobre, é rico, mas é muito mais. Tem estudos aí, na revista Piauí saiu um artigo super interessante mostrando que tem 10 vezes mais casos na Vila Brasilândia do que nos jardins. É óbvio, né? Porque a miséria, né? Porque tem um acúmulo de pessoas, porque pessoas são desnutridas. Né? E é também curioso porque, assim, se fala todos os fatores de risco, mas nunca se fala que o estresse é um dos grandes fatores de risco. Muitas pessoas adoecem por causa do estresse, o simples estresse da vida, as dificuldades da vida fazem cair a imunidade. E caindo a imunidade, o vírus está ali perto, ele pula lá dentro. Entendeu? Tudo isso tem que ser reavaliado, tem que ser repensado. As pessoas que não podem ficar achando que pronto, vai sair, o mundo vai voltar a ser como era, tudo igual. Tomara que não, porque se for assim, eu peço, peço demissão da vida, porque assim não tem sentido, né? Olha a Eu Guilherme vou me falando assim: sentir. parece que a humanidade tinha que passar por isso para corrigir o seu rumo, ou aliás, o seu curso. Será? Pois é, eu não.
Eu não acho isso. Eu acho que eu não acho isso. Eu acho que a gente não precisa passar por tragédias para aprender. A gente pode aprender sem tragédias. Não é? Seria, senão eu já teria aprendido. Né? Teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, teve a Guerra do Vietnã, teve a Guerra da Coreia, teve tudo isso daí. Nunca aprendeu. Porque, então não vai aprender mesmo. Não A dá a gente impressão que não. só aprende pela dor? Às vezes eu tenho essa impressão, viu, doutor? O ser humano aprende pela dor, né? Tem que sofrer para aprender. E às vezes nem assim. Pois é, mas precisa. Realmente precisa? Será que é esse o sentido da vida, sofrer? Acho que não. Né? Acho que Olha, não. qual o conselho que o Né? senhor dá para mantermos a cabeça saudável, evitando crises de estresse, depressão, ansiedade, neste confinamento em que estamos? E aí eu emendo uma pergunta que é a seguinte: esse controle, ou essa possibilidade de controlar tudo isso, de que forma a gente, se conseguir, pode levar isso até o fim dessa quarentena, para que ao sair tenhamos uma cabeça minimamente adequada a essa nova realidade que provavelmente vai se apresentar. Bom, vamos por partes. No momento, quando você está dentro do caldeirão ali, que está pegando tudo fogo, e que você está muito nervoso, angustiado e tal, acho que tem algumas coisas que melhoram muito, tá certo? Uma das coisas que eu acho que melhora muito a pessoa e diminui muito o estresse é a música. A música tem um papel muito importante, tá certo? Seja qualquer tipo de música, ela provoca quase que uma pausa no estresse. Então, música eu acho uma coisa fantástica. Se as pessoas ouvissem mais música, e você vê que tem um movimento de artistas e tudo nesse sentido, eles estão Uhum. fazendo o máximo que eles podem para propagar. Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa é a meditação. Meditação é uma coisa absolutamente fantástica, Olha, facílima de fazer, tá certo? E que as pessoas não fazem porque elas acham que é muito complicado. Não tem nada de complicado. A meditação faz com que os pensamentos sejam como as nuvens que passam, tá certo? E que passa, porque a gente não tem como evitar que venham pensamentos, mas a gente tem como fazer eles ir embora, como as nuvens. A meditação, existe vários tipos de meditação. Por exemplo, eu uso uma meditação de um budista vietnamita que mora um monge que mora na França, e que ele tem um livro super interessante chamado Meditação Andando. E aí ele ensina, ele fala que atividades que você se entretém são verdadeiras meditações. A minha meditação que eu aprendi com ele, que eu não consigo falar o nome dele porque é um nome vietnamita, mas eu aprendi com ele que é assim, lavar pratos para mim é uma coisa que me tira completamente do mundo. Então eu adoro lavar pratos. Acho que sou um dos poucos caras que porque me distrai. Entendeu? Então aqui em casa eu fico lá, eu lavo os pratos, porque é o momento em que eu tenho uma pausa no meu pensamento, tá certo? Outra legal. coisa que o Viktor Frankl e outros autores falam são filmes engraçados, né? Experiências com pacientes internados com graves e que começam a passar comédias para ele, Charlie Chaplin, Gordo e Magro, essas coisas, que fazem o cara sair completamente do mundo, né? E também tem um efeito extraordinário. Né? Então o senhor falou aí música, o senhor falou aí Música, humor, meditação. dar risada, Dar meditação e lavar risada prato. lavar prato é eu que faço como uma forma de meditação. Não estou falando, estou aconselhando as pessoas a fazer meditação. E Sim. estou aconselhando as pessoas a rirem, mesmo na tragédia, rirem, porque a risada. Se, eu, por exemplo, tenho experiência aqui que é assim:
desde que a gente deixou de ver muito noticiário, não é que eu vejo, mas pouco, bem pouco. Eu não fico vendo das 8, das 10, da meia-noite, das 4 da manhã, não, não vejo. Então, assim, isso melhorou muito minha vida, porque aí eu vejo séries, coisas que entretêm, que eu acho engraçado, porque a vida continua, Mas, tá por exemplo, certo? deixa eu só dar um testemunho. No meu caso, eu estou até bocejando agora porque está batendo aquele sono em razão de eu ter dormido pessimamente e ter acordado 5 da manhã, porque eu não conseguia mais dormir de preocupação. A gente está, aqui do meu lado tem uma televisão na Globo News, então a gente que trabalha com notícia, infelizmente tem que ficar sendo bombardeado o dia inteiro por esse bando de informações. E daí o que acontece? Dorme mal. Então, assim, realmente é complicado, viu? Eu tentei fazer isso que o senhor falou, mas aí eu vi que não era possível. Para nós jornalistas não é possível. E aí me revolta muito que a gente vê os nossos colegas, todos eles muito preocupados em pegar essa doença, porque estão na rua, é atividade essencial, a imprensa, e aí apanha, né? É xingado e não sei o que, é terrível. Mas foi só um parênteses que eu queria colocar aqui na sua É fala. um desabafo, né? Mas tem A gente tem que razão. ver, tem jeito. Mas assim, isso não impede você, porque a minha profissão também é essa. Eu passo aqui o dia inteiro, além dos meus pacientes, eu estou tendo agora um serviço social assim de atender, ter um grupo atendendo e ouvindo as pessoas, porque o falar alivia muito as pessoas, então a gente se reuniu para conseguir fazer uma coisa dessa. Então, eu ouço coisas bem pesadas, bem difíceis, tá certo? Mas eu não sou lata do lixo, eu não deixo as coisas serem jogadas em mim. Eu ouço, tá certo? Oriento e consigo, através de outras coisas, de conseguir elaborar e conseguir ficar são, porque as outras pessoas vão depender de eu estar bem. Porque se eu estiver tão angustiado quanto elas estão, não vai adiantar nada. Né? Então eu tenho que manter a calma. Que eu aprendi como fazer isso. Né? Isso é todo um aprendizado que a gente tem de fazer, de não ser lata do lixo. Né? Eu ouço todas as notícias, fico puto, quero que todo mundo que morra, fico, fico irritado com muita coisa, mas passa. Eu consigo hoje não manter isso, né? Uma outra solução é as pessoas falarem, porque as pessoas estão muito solitárias. Não é a mesma coisa você falar com uma pessoa pela câmera, e estar no olho a olho, né? Tem uma experiência de jornalistas que eu me lembro, que é muito curioso, que eu sempre falo, né? Que logo que eu comecei a trabalhar, eu atendia muita gente eram alguns jornalistas, muita gente não, alguns jornalistas do estado de São Paulo, do jornal. E o Estadão era lá na São Luís, até que justamente naquela época mudou para Marginal. Então, era um prédio maravilhoso, tinha um monte de restaurante, tinha não sei o que, tinha tudo lá dentro. As pessoas ficaram extremamente deprimidas, porque elas ficaram confinadas lá dentro. Né? E na Avenida São Luís, o que é o trabalho do jornalista? É falar com as pessoas, é se movimentar, é ir para cá, é para lá, fuçar aqui, fuçar ali. Eles não podiam fazer isso, ficaram confinados. Conclusão, ficaram todos deprimidos. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Se as pessoas não se organizam, não pensam na vida e não na morte, eles vão ficar deprimidos. E não é tristeza, é depressão. E depressão, o remédio, às vezes, depende do caso, ajuda, mas se encharcar de remédio, como as pessoas fazem, não é solução nenhuma. Tá certo? A solução é falar, é grupos. Eu tenho muitos amigos psicólogos que estão trabalhando com grupos e fazendo esses grupos de, de, de pela internet, porque não tem outro jeito,
com ótimos resultados, porque as pessoas começam a dividir com outras pessoas as angústias, as ansiedades. Isso funciona muito, né? Muito, 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 né? Então, fazer. Eu já fui entubado, já fiquei numa UTI, é uma coisa horrorosa, só O senhor já quem foi já entubado? passou. Eu já fui entubado porque eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca, Ah, que eu ah, tinha um defeito de uma válvula e fui entubado. E fiquei nossa. 3 dias numa UTI. Uhum. Uma experiência que eu não gostaria de passar de novo. E eu tinha muito medo, o meu grande pavor não era nem morrer, o meu grande pavor era acordar com o tubo dentro de mim. Coisa Nossa. que não acontece. Isso não acontece de jeito nenhum, porque você é sedado. Não, outro dia Os, mesmo eu vi uma mulher falando na televisão que ela foi entubada e ela acordou com o tubo. E aí ela ficou desesperada acordou, porque ela queria respirar, não sei o quê. Papapá, falou, ah, meu Deus do céu. acordou com o tubo porque foi mal feito, entendeu? Ai, Jesus Porque amado. foi mal feito. Ou Bom, porque foi displicente. eu vou lá, Enfim, o Deus deu doutor, algum. terminando aqui, eu vou lavar uns pratos aqui, viu, pra dar uma relaxada. Ah, Eu a gostei gente dessa. tem. Essa é boa. Para mim funciona Eu tô otimamente brincando, bem. mas é legal, assim. E agora eu vou confessar uma coisa. Olha que coisa, né? A gente. E eu gosto de lavar prato também. Pois é, A minha filha, ela lava a louça aqui de manhã e tal, e à noite, às vezes eu quero dar uma ajudazinha, eu digo, eu vou lavar só o que eu gosto aqui. Daí eu lavo o quê? Copo, que eu adoro lavar copo, e uhum, prato. Eu lavo copo e prato. Aí o talher, que é chato, panela tal, eu deixo para lavar, mas eu também lavo prato e copo. pois é, É por isso que eu tô dando risada, porque eu também é gosto. bom. Ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Primeiro, infelizmente a gente já tem 47 minutos de live e tem que terminar até 58. Então a gente tem 11 minutos. Então eu vou falar rápido o que eu tenho para falar para o senhor retomar a palavra. A Patrícia está dizendo o seguinte: vivemos a era da ignorância. O ser humano, via de regra, é egoísta e a ganância está nos dizimando. Espero que saiamos melhores do que quando entramos nessa pandemia. Aí ela elogia o senhor em relação à questão de ouvir música. Uh, o Fábio pergunta: temos alguma chance de sairmos melhores como seres humanos? A Fernanda Urizar diz que ama o senhor, música e meditação. Ensina seus pacientes preguiçosos aqui. O Fábio também gosta de lavar prato. Aí, eu também adoro lavar pratos. Eu entro em alfa. Eu também, rapaz. Olha que coisa. Acho que é isso. Eu faço yoga, Silvoca. Cozinho muito, invento coisas, desenho. O Fábio diz: eu sou feliz, adoro brincar, rir, enfim, sempre ser feliz e tal. A Gil diz que faz yoga, cozinha. E o Fábio diz para mim: se você quiser ser feliz, não veja o noticiário. Não tem como, viu, Fábio? O meu trabalho exige que eu veja, infelizmente. Então aí eu digo o seguinte para o senhor: será que quando a gente sair desse período, a gente vai ser mais livre? Não, Ou é, não ou, vai ser mais livre. não. De jeito nenhum. Não vai ser mais livre porque corre o risco da gente se achar mais seguro dentro de casa do que andando pelas ruas. Porque a gente vai ter medo. E porque é capaz de ter uma recessão econômica tão forte É, que a é. segurança fique maior, né? A liberdade é uma coisa muito, muito específica e muito discutível, né? Porque depende do sentido que você dá. Porque recentemente escrevi um artigo enorme sobre liberdade e lá para a Sociedade de Psicanálise. E aí uma das coisas que eu contei lá é uma coisa que me impressionou muito quando eu era pequeno, que foi uma época que prenderam o Eichmann, que foi um dos mentores dos campos de concentração. Aham. Que virou E filme, aí virou filme virou nessa. filme. E aí Israel captou ele, levou para Israel, ele foi julgado, no fim ele foi enforcado, tá? Mas de tudo isso, o que mais eu me lembro foi que ele falou o seguinte, ele falou uma frase assim, que
canalha falou o seguinte: agora eu estou livre, na hora que ele foi preso pelos israelenses, porque ele passou a vida toda temendo ser preso. Naquele momento que ele foi preso, ele soltou essa frase que por acaso eu ouvi e nunca mais esqueci. Então, liberdade é uma coisa relativa, né? Cada um tem seu conceito de liberdade. Eu, por exemplo, me sinto mais liberto aqui na minha casa do que no dia a dia. Porque aqui eu estou livre, eu acordo a hora que eu quero, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Claro que eu tenho os compromissos marcados, mas eu marco aqui dentro. Eu brinco com a minha mulher, porque eu falo para ela, Liana, faz 50 anos que eu não sei, não sabia o que era almoçar em casa. Eu nunca almoçava em casa. Hoje eu tenho a liberdade de almoçar na minha casa, no horário bom, com minha mulher, porque era raro, raríssimo almoçar com ela no seu fim de semana, né? Então você vê que liberdade depende, né? Depende, eu me Doutor sinto... Eduardo Goldenstein, olha, eu vou falar para o senhor uma coisa, viu? Conversar com o senhor é legal, viu? É bem bom, é muito bom. Pena que eu vou ter que encerrar, mas eu queria fazer uma nova live com o senhor semana que vem. Podemos fazer? Podemos, Porque a gente vamos sim. combina aí um assunto, mas é muito legal conversar com o senhor. O senhor tem uma clareza nos pensamentos e concatena as ideias de forma que a gente, assim, a gente para ouvir. Eu vejo que tô eu e mais Entendeu? 22 pessoas aqui. É como se eu estivesse sentado no meio da roda falando e todo mundo quer estar ouvindo assim. Porque é muita Que bom. sabedoria, é muita sabedoria. Eu gosto muito de ouvir o senhor falar, acho bem legal. Eu queria aproveitar. Ah, olha aqui a Guiomar falando. Qual é o filme que o doutor falou? Eu não lembro o nome do filme, viu, doutor? Eu sei que tem na Netflix, viu, Guiomar? A gente viu na Netflix. É a história de uma equipe de Israel que foi para a Argentina capturar esse Capturar. nazista. Eu vi esse filme. Eu vi Eu no não me lembro cinema, o mas eu nome. não me lembro. Não me lembro. É, Mas eu queria deixar uma indicação para o pessoal, que é o seguinte. É, um dos meus entrevistados é um terapeuta quântico. E ele começou anteontem a fazer meditação do mesmo jeito que nós estamos aqui, todo dia às 9h30 da noite, de segunda a quinta. Eu já fiz meditação com ele, quando eu estava extremamente nervoso, preocupado, com medo, e realmente funciona mesmo. Então eu ia sugerir a vocês, quem quiser, dar uma passada hoje à noite, 9h30 lá. Ele se chama Fernando. O senhor também, doutor. Como o senhor é um expert na área, de repente o senhor pode avaliar também se ele está fazendo algo legal ou não. Para mim funciona. Minha mulher fez também, tá assim, a gente está realmente se deleitando na meditação do professor Fernando. E ó, o perfil dele no Instagram é esse daqui, ó, Fernando F. Terapias, 9h30 da noite, de segunda a quinta. É só deixando essa sugestão, porque está sendo muito bom. E amanhã a gente vai conversar sobre o impacto da crise política na economia, com o economista, aliás, o mestre em economia, Jair Lemes. Então, cada dia a gente tem tentado falar de um assunto. Com o doutor hoje, foi sobre como sairemos, mas veio toda aquela coisa boa que o doutor emana, falando das experiências e dando conselhos, tudo embasado pela razão que ele tem, afinal de contas é um pós-graduado e doutorado. O senhor é doutorado ou doutorando em psicologia não, eu clínica? sou doutorado. Eu já terminei Doutorando. faz tempo o doutorado. Tá, então Agora tá eu já bom. estou no pós-doutorado. Já estou Inclusive, mal. me comuniquei hoje com a doutora Marlise, mas ela acho que estava muito ocupada, não me respondeu, provavelmente responderá para a gente fazer uma live com ela sobre o assunto que o senhor sugeriu. Que bom, que bom. O senhor quer encerrar falando alguma coisa, doutor? A gente tem 3 minutos. Eu quero, eu vou dizer o seguinte, não é que eu tenho tanta sabedoria, é que eu tenho uma qualidade que eu mesmo reconheço, que eu sei ouvir. E eu ouço as pessoas. Por isso que eu aprendo, porque muita coisa as pessoas me ensinam, né?
É de ouvir, mas eu sei ouvir. Não é escutar simplesmente, eu sei ouvir. Hum. Eu sei entender o que as pessoas estão falando, né? E eu tenho uma facilidade muito grande de conectar com as pessoas nesse sentido. E sempre gostei disso e sei que eu tenho essa facilidade. Então eu sei ouvir. As pessoas também aprendem, as pessoas têm que aprender a ouvir, tá certo? E só para encerrar, tem uma coisa engraçada, porque assim, cozinhar, como chama aquele. Tem aquele autor que, puxa, me fugiu agora, justamente é um angolano que ficou muito famoso aqui no Brasil. Ele escreveu vários livros lindíssimos, né? Mas me Não fugiu o conheço. nome dele. Mas esse angolano, ele é um cidadão do mundo, mas é um angolano. E ele fala e ele gosta muito de cozinhar. E ele fala assim: cozinhar é um ato de amor, não é simplesmente uma técnica, né? Então, cozinhar também é uma coisa muito boa para mexer na cabeça da gente, para passar essa quarentena, né? Mas é Muita gente está cozinhando, verdade. né? É, É um grande ato de amor, né? é. Para quem sabe cozinhar, realmente, eu concordo com o senhor. Eu não sei. Mas Eu quem sabe não, você vê o prazer que vem junto em fazer um porque prato e tal, né? muita gente agora descobriu que, né? E E assim, também as coisas às vezes propiciam isso. Eu já tive um cliente há muitos e muitos anos até que foi internado numa clínica de repouso, porque ele estava completamente estressado, uma clínica do Waldorf, que é uma técnica toda. Lá ele descobriu que ele sabia pintar. Ele largou tudo que ele fazia, ele era um economista, largou tudo e foi pintar. Mas isso é uma história muito antiga, mas ele descobriu numa clínica de repouso, né, Nunca é tarde. nunca é tarde, né? Então, pintar, desenhar, tudo isso daí é uma forma de meditar, uma forma de expressar os sentimentos, né? As pessoas não falam só pela boca, elas falam pelas expressões, pelos carinhos, tem muita forma de falar. Doutor, muito Então, eu obrigado fico. pela sua. Desculpe essa história de ficar congelada a minha imagem, mas Não, eu sou imagina, olha, assim, isso e aí eu sou péssimo nesse negócio de foi computador. Se tem uma coisa que absolutamente o de menos. Eu acho que não, nem percebi. Tão bom que foi então o papo. que bom. Agora, vamos fazer uma semana que vem. A gente, ó, pessoal, no meu perfil aí, o Adriano Moneta, a gente põe as artes, mas principalmente no perfil da AKM Comunicação, tá? É, segue lá eu e a AKM Comunicação para vocês saberem das lives que vão ocorrer, tá? Eu vou fazer mais uma com o doutor semana que vem. Vamos só definir o tema, tá bom? Tá. Eu acho que, olha lá, agora apareceu o tempo de 2 minutos. A gente conversou com o doutor Eduardo Gondestai hoje. Muito obrigado pela sua participação e por todo mundo que esteve aqui conosco, tá bom? Eu vou encerrar agora. Essa live vai ficar nos stories até amanhã, no mesmo horário, porque ela fica 24 horas. A gente resgata ela também e publica no YouTube da AKM Comunicação. Um grande abraço.